Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E hoje aqui no canal é dia de saga completa. E nós vamos trazer hoje a saga completa do Batman chamada Um Dia Ruim. Essa é uma série de histórias do Batman que tem como objetivo dar um tratamento da HQ Piada Mortal para outros vilões do personagem. São 8 histórias envolvendo Charada, Pinguim, Duas Caras e muitos outros. E realmente aqui nós temos várias histórias interessantes com essa premissa. E no vídeo de hoje, então, nós vamos trazer todas as histórias dessa antologia aí do Um Dia Ruim. Então já deixa aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar dessa saga, então, do Dia Ruim. E bora começar, então, esse resumo completão aqui no canal. Parte 1, Dia Ruim do Charada. A história começa com um pai de uma menina trabalhando. Ele se chama John Oates. Ele recebe uma mensagem para ver a sua filha, que não quer treinar. Preocupado, ele sai do trabalho mais cedo. Só que na saída, conforme podemos ver nas câmeras de segurança, o Charada aparece atrás dele e o mata com um tiro. O vilão fica parado ali, esperando a polícia chegar e ser preso, mostrando apenas um cartão com a logo do Batman numa câmera de segurança. E a polícia ela fica confusa com tudo isso. Mas ainda o prende e o leva então para o interrogatório. Afinal, é o Charada, mas geralmente não é assim, né, que ele age. Então a polícia precisa entender o que está acontecendo com o vilão. No interrogatório, o Charada pergunta onde está o Batman, mas o Gordon afirma que o Batman não vai perder tempo com o vilão. Claro que o Charada não acredita nisso, e até conta aqui uma das suas charadinhas. Enquanto que o Gordon só quer saber o que o motivou a matar o tal do John Oates. O Nigma começa a provocar o comissário, alegando que quem deu as informações para o Coringa fazer a piada mortal foi ele. Isso afeta o Gordon, e ele perde o controle aqui atacando o Nigma. Para piorar, o vilão joga na cara do Gordon o caso extraconjugal que ele teve com a detetive Essen. O que é uma referência do que aconteceu lá durante a HQ do ano 1. E o Charada tá deixando aí bem claro que ele não tá pra brincadeira. Ele quer ver o Batman e ele não quer perder tempo ali com o comissário Gordon. Isso nos leva para um flashback envolvendo o Charada. Ele está nessa escola conversando com o diretor. O Edward Nigma revela que ficou em terceiro lugar na prova, mas que não foi melhor por causa de uma charada. O problema é que o diretor não está contente. Terceiro é pouco para o Edward. Assim, ele castiga o jovem Edward Nigma de forma brutal e começa a perguntar para ele de quem ele é filho, e o Edward responde aos gritos que é ele. E daí a história então agora volta para o presente, e tá acontecendo o funeral lá daquele John Oates. Vários amigos comparecem, além, é claro, de sua esposa e seus filhos. Entre os presentes está o Bruce Wayne. A esposa de Oates reconhece o bilionário e vai conversar com ele. O Bruce diz que não conhecia o Oates, mas viu seu nome no jornal. Apesar de não falar nada, o Bruce ajuda a esposa a desabafar e ajudar ela a enfrentar o seu luto. E aí voltamos para o flashback do Charada jovem. Novamente, ele faz uma prova, que tem uma charada no final, e ele erra novamente o desafio. O professor tenta mostrar as suas razões do porquê que ele está colocando esses testes para ele. Afinal, não adianta memorizar o conteúdo, tem que entender o sentido dele. Mais tarde, ele tenta tirar a própria vida e não consegue. E assim, achando que fracassou, ele chama pelo seu pai para ser punido novamente. E de volta ao presente, o Batman aí finalmente aparece na história. Ele está interrogando um capanga do Charada para tentar descobrir alguma coisa, mas até o momento não consegue nada. Em Arkham, algo estranho acontece. Um Burt Weston, o film freak, vilão antigo e desconhecido, tira a própria vida, e a sua cela ficava ao lado da do Charada. E ao começar com Batman, o Gordon acha que o Charada não teve, nenhuma influência em relação ao que aconteceu com aquele vilão, já que pela espessura ali da parede é impossível os dois conversarem. Mas por segurança, ele deixa lá o Charada na solitária. O Gordon reclama que isso tudo não faz sentido. Tem que ter alguma charada. Ele revirou Gotham e não achou nada. Ele está desesperado e admite que essa última esperança é o Batman. Enquanto isso é narrado para nós, vemos o Batman dirigindo o Batmóvel e chegando nessa casa afastado, e ao que indica, pode ter uma pista ali. Aqui vai ter um outro flashback do Edward jovem, visitando o professor lá que fazia as charadas nas provas. O garoto clama para que as provas não terem mais charadas, visto que deduzir pontos por charadas é injusto. O professor imediatamente entende que o Edward passa por uma pressão enorme por ser filho do diretor. Só que o Edward não quer desculpas. Ele não quer mais charadas ou vai denunciar o professor. Mas este tenta conversar.
Ele tenta mostrar o lado positivo de ter as charadas e como isso pode ser uma metáfora para a vida. No final, o Edward sai da sala dos professores ainda frustrado, e até mesmo com mais raiva do professor. De volta ao presente, em Arkham, o Charada continua cometendo atrocidades mesmo estando preso. Aqui ele faz uma piada enquanto tira os dedos desse segurança. Tudo porque o segurança queria ter uma nova charada para contar para sua filha. E o Charada até atendeu o pedido ali do guarda, né? Mas atendeu de uma forma bem brutal. E talvez aqui já esteja previsível, né? Como que o Charada vai atacar. Mas veremos se vocês descobrem depois. Voltamos pro Batman. Ele entra naquela porta e encontra Dana Tierney, o ex-diretor daquela escola do Charada. Hoje ele está mais velho e aponta uma arma para o Batman. O herói quer conversar com o diretor sobre o seu filho, para entender por que esse crime não tem mais charadas. O pai do vilão não é muito amistoso e atira no morcegão, mas nada que ele não consiga dar conta. O Batman mete um discurso aqui sobre dor, em que inflige medo no pai do Charada. Ele finalmente abaixa a arma e conta que o seu filho é um idiota, mas que também era um gênio. Um gênio que conseguiu estudar na famosa academia que ele era diretor. Tinha notas perfeitas, mas nada disso impediu dele ser um idiota. O pai revela que não conversa com seu filho há 30 anos, desde o incidente na quadra de basquete com enigmas. O Batman então pergunta onde está a mãe de Edward. E aqui tem algo importante. O pai do Charada ele sempre desdenhava da mãe do garoto. Isso porque ela não vinha de uma família rica como a da dele. E agora tem mais um flashback. Nesse, o Edward engana o seu pai para deixar o escritório. E assim, ele pode buscar nos arquivos o gabarito da prova do professor que faz as charadas. No presente, o Charada é transferido para outra cela após o incidente com o guarda. Novamente, o Edward pergunta onde está o Batman, mas o Gordon despista e ordena que atirem balas de borracha no vilão. Só que o Charada intimida os guardas a não cumprirem as ordens. O Enigma prova que ele conhece todas as famílias dos guardas que estão ali em Arkham. Ou seja, ele sabe quem é casado, quem tem filhos e sabe exatamente a localização de cada um, onde é que eles moram. E ameaça então ir atrás das famílias de cada um dos guardas. Isso deixa os policiais nervosos. E é aqui que um dos policiais atira. Ele erra e acerta um colega. A confusão fica grande. Todos atiram entre si. Um banho de sangue toma a sala enquanto o Charada fica refletindo qual a melhor charada para fazer com o Batman. Então ele se levanta e pede para o Gordon chamar o Batman, porque isso é importante, revelando que só o Gordon entre os policiais sobreviveu. Cortamos para o Batman, que segue pistas do paradeiro da mãe do Charada, e ele descobre que ela morreu. Ao investigar mais com os vizinhos, o herói descobre que ela foi estrangulada e por uma pessoa que a visitou. E aqui o Batman então deduz que foi o próprio Charada que a matou. Finalmente o Bruce se encontra com o Gordon, que está desesperado. As ameaças do Charada, o jogo dele está funcionando e ninguém quer ficar perto dele com medo de uma retaliação. Assim, ele arranja o encontro do Batman com o Charada, numa quadra de basquete em Arkham. Na saída, o Gordon diz que o Charada não é mais o que costumava ser. Cortamos para o último flashback da história, que acontece na quadra de basquete do colégio do jovem Enigma. O professor queria jogar basquete com Ed. Tudo que ele quer é fazer o Enigma entender que não adianta seguir os passos do pai dele, sem realmente aproveitar o que ele quer hoje. Então ele passa a bola para o Ed e vai pegar os testes que corrigiu e revela que ele mudou a charada no último segundo antes de aplicá-la. O Edward fica chocado e decepcionado com isso, porque ele respondeu a charada de forma errada. Pô, e o jovem Charada ali estava tão no piloto automático que achou que estava tão certo que ele nem leu a pergunta e só colocou a resposta mesmo. Que aí ele acabou respondendo a pergunta errada com a cola que ele tinha pegado antes. O professor fica desapontado com seu aluno e diz que terá de contar isso para o seu pai. Isso acende uma raiva súbita no Edward, que agride o seu professor. Enquanto ele o ataca para matá-lo, o Ed fica falando palavras dóceis e finaliza replicando uma charada que o professor havia dito antes. Enfim, o professor morre e o Charada nasce. E aqui a gente volta para o presente, também numa quadra de basquete, mas aquela de Arkham. O Batman responde a charada do passado corretamente, o que não surpreende o Ed. Na lata, o Batman já diz que sabe que o vilão matou a sua mãe. E de alguma forma, o Edward está indiferente com a situação. E nisso ele deixa claro que sabe a identidade secreta do Batman. Não só isso, ele sabe muito mais. Afinal, todos aqueles blefes que ele fez ao longo da história, ameaçando e falando que ele sabe das coisas,
não eram blefes. Ele de fato sabia tudo, na verdade ele sabe o segredo de quase todo mundo. Batman diz que ele é um idiota, mas isso não o abala. E com isso o Charada revela que enquanto ele dormia na mansão Wayne, ele o visitava e o observava, e fazia isso com o Tim, o Dick Grayson, o Damian e os outros. O Bruce não acredita, mas o Charada prova que ele sabe ao revelar detalhes da mansão que só ele saberia. É nisso que o Charada ameaça o Batman. Se ele tocar no vilão, ele vai matar um dos Robins. Essa é uma ameaça que o faz sentir poderoso. Como ele mesmo diz, uma vitória dupla. E nisso ele muda a sua ameaça e a eleva para atingir ainda mais o Batman. Ele diz que não vai matar um Robin, e sim alguém aleatório da cidade, e de tal jeito que ele nunca saberá. O Bruce se irrita e pega o Ed pelo pescoço. Ele aperta com força, mas recua logo depois. O Batman se recusa a matar. Pro Charada, essa é a prova que ele sempre vai vencer. O vilão reflete sobre como no passado as coisas eram mais simples e divertidas, mas isso mudou quando um dos capangas do Charada ficou com uma mulher que alegava ser a sua mãe. E o Charada então ficou interessado em saber mais sobre a sua mãe biológica. Afinal, ele culpa de um jeito doentio a ausência da mãe pela forma que ele foi criado lá só com o pai. Então ele finalmente foi ver a sua mãe, mas quando ele ficou cara a cara com a única pessoa que poderia explicar por que o Charada é desse jeito, ele não resiste e a matou. Ele admite que não queria essa resposta. E esse foi o basta para as suas charadas. Afinal, ele só quer viver a sua vida. O Batman fica revoltado com isso. Afinal, ele matou um cara sem motivo, apenas para provar uma mensagem? O Charada diz que não matou por isso. Ele matou para deixar a sua ameaça mais forte. O Batman fica parado, sem resposta, enquanto o Charada foge de Arkham. E assim o Batman perde. Se o Batman tocar então no Charada, ele vai matar alguém aleatório na cidade. E vai ser culpa dele. E assim como os guardas antes ficaram sem reação e sem poder fazer nada contra o Charada, o Batman da mesma forma fica desse jeito. Ele se despede do Bruce e sai por aí. O tempo passa e o Charada fica livre por meses. E faz tudo o que ele quer, sem o Batman se envolver. Nas ruas é dito que o Batman tá com medo do Enigma. O Bruce vai conversar com a esposa do cara que morreu no início da história. Ele revela o que realmente aconteceu com seu marido, e que ele foi vítima do jogo do Batman e do Charada. Ela reflete sobre o que aconteceu e cita o treino de futebol da sua filha, onde ela joga, e quando ela joga, ela é ela mesma. E aí cortamos pro Charada, e ninguém consegue prendê-lo. Ninguém quer prendê-lo, na verdade. E os vilões se rendem às ameaças do Charada. E é dito também que até a Guarda Nacional foi cogitada para prender o Charada. Mas só foi os poderosos ali mencionarem a Guarda Nacional que o filho do governador foi sequestrado. Ou seja, o Charada praticamente se tornou onipotente. O Batman está com as mãos amarradas. Esse é o jogo do Charada, e ele sabe de tudo. E ele sabe através da informação, de câmeras. Então cortamos pro Charada escutando uma conversa do Batman com Gordon, através de um drone. Na conversa, o Batman diz que o Charada sabe de tudo. Ele presume que tem tudo sob controle. E nisso ele diz que aquilo é uma gravação. Enfim, o Batman enganou o Charada. Ele está atrás do vilão. Um painel escuro e um som de um golpe. Então, o Charada é derrotado. Parte 2. Dia ruim do Duas Caras. A HQ começa com o Batman refletindo sobre o Duas Caras, de que sempre existe o bem e o mal. A dualidade separa os humanos e cria esse conflito permanente. Há muitos anos o Duas Caras estava encurralado pela polícia no topo de um prédio. Ele havia sequestrado essa pessoa e ameaçado de jogá-la no topo do prédio. No nível do chão, o Batman e o Gordon discutem sobre o Harvey Dent. Ambos acreditam que há bondade nele ainda. O Gordon diz que irá recuar seus homens para permitir que o Batman possa agir. E é isso que o morcego faz, rapidamente, e ele acaba com os capangas. O herói tenta argumentar para o Harvey deixar a vítima fora disso, mas um dos policiais snipers atira. Ele erra o tiro e, para piorar, o Harvey larga o garoto para ele cair. O Batman age rápido e, com a corda, consegue salvá-lo, mas isso deixa aberto para o Duas Caras apontar a arma na sua cabeça. Por sorte, o Gordon aproveita a situação e também aponta uma arma para o Duas Caras, que se rende. O Harvey é preso e o Gordon ainda não desiste de recuperar o seu amigo. E com isso a gente volta para o presente aqui da história, onde Duas Caras está jantando com uma pessoa chamada Nakano. Ele é um ex-policial que se tornou o prefeito da cidade. O prefeito Nakano odeia o Batman e o culpa por coisas que aconteceram no passado. Ele está dando uma segunda chance para o Harvey, o colocando como promotor novamente. O Duas Caras agradece a confiança e depois da janta ele se encontra com o Batman. O Harvey pede ajuda num caso específico. É sobre o seu pai, um grande homem que ainda está vivo,
e vai ter uma super festa para comemorar o seu aniversário. Contudo, Harvey recebeu uma carta ordenando que a festa seja cancelada, ou seu pai irá morrer. Ele não tem ideia de quem a mandou, e o Batman começa sua investigação. Depois, na Batcaverna, o Batman repassa aí os momentos mais importantes da vida do Duas Caras. Desde quando ele era promotor que combatia o crime em Gotham, até a cidade dobrá-lo e transformá-lo no que jurou combater, o Duas Caras. Contudo, mesmo após a sua transformação, ele teve seus momentos de aliança com o vilão. E tudo enquanto ele lembra alguns momentos importantes da história do personagem nas HQs. Quanto aos suspeitos, o Batman analisa que o Harvey tem muitos inimigos. Falcone, o Coringa, até mesmo policiais, como a René Montoya. É nisso que chega a Batgirl Stephanie Brown. Eles saem da Batcaverna e a Batgirl diz que odeia esse tipo de caso, que é quando eles têm de ajudar vilões, e quando algum desses vilões possui algum nível de bondade. Ela prefere se afastar disso. Claro, a Stephanie pensa nisso porque o seu pai foi um vilão, o Clue Master. Mas a Stephanie nega se tratar disso. E ela alega que o Batman precisa tratar o caso de forma diferente, pois isso envolve algo a mais. E com isso a história volta para o Duas Caras. Ele visita a casa do seu pai. Contudo, o velho não parece querer conversar com seu filho. A relação entre eles não é amistosa. Tudo que ele quer saber agora é se a sua festa de aniversário vai acontecer. O Harvey mente e diz que sim, tudo está ocorrendo conforme o combinado. Contudo, ele adicionou 2 pessoas na lista de convidados, Bruce Wayne e uma outra pessoa. No mais, ele se despede do seu pai e da atual esposa dele e vai embora. Já o Batman continua investigando com a ajuda do Oráculo, mas todas as pistas não levaram a lugar nenhum. Uma semana depois, a festa vai acontecer normalmente. O Batman alerta o Harvey que algo pode rolar, mas o vilão decide seguir mesmo assim. O seu pai está ansioso pelo momento. Esse é o momento da família Dent, diz ele. Na festa, a Bat-família está infiltrada. A Batgirl Cassandra está lá, e a Stephanie também. Contudo, não há nenhum sinal de que vai acontecer algo na festa. O Dent discursa e depois todos brindam. Só que aí tem algo de errado aqui. A Stephanie percebe um balão murcho que não deveria estar ali. E o Batman encontra fora do hotel policiais amarrados. Alguém está infiltrado na festa. É nesse momento que o bolo de aniversário é levado para o centro da sala. Os balões da festa estão com um gás altamente explosivo. Acender uma vela ali poderia colocar tudo no espaço. O Batman está ocupado com o capanga, enquanto a Cassandra tenta ligar o alarme. Mas é então que o vilão se revela. E é o Duas Caras mesmo. Ele que armou tudo para acabar com a festa do seu próprio pai. Os capangas do Duas Caras se revelam e impedem que as pessoas fujam. A Cass chega para auxílio agora como Batgirl, assim como a Stephanie. Já o Batman está no topo do prédio e joga um batarangue para destruir o teto de vidro do salão de festas. E isso permite ali, que aqueles balões com gás explosivo voem para fora da sala. O pai do Harvey foge enquanto Duas Caras o persegue. É nisso que ele tropeça e percebemos que o rosto do pai do Harvey está mudando. Esse é o presente de aniversário do Duas Caras para o seu pai, alegando que agora todo mundo se lembrará dele. Esse é o legado da família Dent. Nesse momento, o Batman aparece. Ambos começam a lutar e cortamos para o pai do Harvey. A esposa dele fica chocada ao vê-lo. No salão principal, todos ficam com medo do Harvey pai e no desespero ele pega uma arma. Enquanto isso, Duas Caras diz que o Batman está atrasado, pois ele conhece o seu pai. Ele sabe o que o seu pai irá fazer. E ele tem razão. A história corta e vemos que o Harvey pai tirou a própria vida. E o Batman, depois ali na história em narração, ele esclarece que ali o pai do Harvey Dent, ele ficou com aquela cara ali, porque no bolo de aniversário dele tinha um tipo de ácido. O mesmo ácido que tinha derretido parte lá do rosto do Harvey Dent quando ele virou Duas Caras. E em Blackgate, o Batman visita o Duas Caras para entender a sua motivação pelo crime. E o Harvey admite que foi porque o seu pai sempre via o Harvey, mesmo depois dele ter virado Duas Caras. Não há mais Harvey, apenas o Duas Caras. Ele queria mostrar isso por seu pai. E quando o pai do Harvey tirou a própria vida, ficou claro que ele não queria amar o Harvey pelo que ele é hoje. O Duas Caras muda a conversa e leva isso para o Batman, pois o herói luta também pela salvação do Harvey. Salvar a memória do Harvey Dent outra vez de outra pessoa, com ele sugerindo ser a própria vida do Bruce Wayne. O Batman sai dali. E no final temos o funeral do pai do Duas Caras, sem o legado que ele estimou, com poucas pessoas. À noite, o Batman e a Batgirl refletem sobre o que aconteceu. A Stephanie tinha razão, era Duas Caras e nada mais. O Batman aceita isso por agora. Afinal, o Duas Caras vai ser sempre o seu amigo e também o seu inimigo.
Parte 3, Dia Ruim do Pinguim. Começamos com Oswald sentado numa praça, longe de Gotham. Ele está todo machucado e sozinho. Ele vê a Batnave nos céus, e depois ele encontra um comprador que lhe vende uma arma bem mequetrefe e sem balas. O Pinguim fala que vai voltar para Gotham, e o vendedor, sem reconhecê-lo e o julgando pela sua aparência, o aconselha a desistir. Já na cidade, o Pinguim procura o seu ex-chefe de segurança, Max. Essa conversa é esclarecedora, porque os dois falam de um tal Homem do Guarda-Chuva. E ao que parece, esse é o novo manda-chuva do mundo do crime de Gotham. E o Max traiu o Pinguim, vendo que esse novo criminoso iria ganhar. E aqui o Pinguim já diz o que ele tá querendo nessa história, que é tomar o seu lugar lá de chefão do mundo do crime, e que ele vai derrotar esse Homem do Guarda-Chuva. O Max tenta tirar do Pinguim, mas o Oswald é mais rápido. Ele agora se vê com um pouco dinheiro e 3 balas da arma do Max. O Pinguim depois fala com essa garota que trabalhava com o Max, e que no tempo dele não havia esse tipo de desordem nas ruas como agora. Era mais organizado. Do alto, na Batnave, isso até se comprova, pois o Batman analisa dezenas de ocorrências na sua transmissão da polícia. A próxima pessoa que o Oswald visita é a Lily. Ele também quer a ajuda dela para derrubar o Homem do Guarda-Chuva. Contudo, a Lily diz que o Oswald mudou depois que ele começou a se cercar de pessoas poderosas e esqueceu dela. Aqui até é mostrado que esse Homem do Guarda-Chuva era um ex-aliado do Oswald de longa data. E que ele ficava segurando, vejam só, o guarda-chuva ali pro Pinguim. E ele fala pra Lily que ele precisa das habilidades dela no seu novo império. E que ela sempre terá o respeito dele. Isso porque essa Lily tem o negócio da aparência também, né? Que ela parece uma criancinha, mas ela é uma adulta. E assim como o Pinguim, ela também foi julgada durante a sua vida toda pela sua aparência. A Lily acaba aceitando, e junto com o Pinguim, eles vão agora atrás de músculos para sua operação. E assim o Oswald vai encontrar com seu ex-chefe dos capangas. Sim, existe essa profissão. Esse, no entanto, não compra o discurso do Pinguim. E quando ele resolve partir para a violência, a Lily mostra que tem essa habilidade especial de ficar muito forte. Enquanto isso, a atual comissária de polícia, a Montoya, cuida de mais mortes na cidade. Ela conversa sós com Batman e desabafa que realmente sente falta de como Gotham era antes do Homem do Guarda-Chuva tomar conta do crime. O herói conta que realmente essa não é mais a Gotham que ele conhecia e que fará de tudo para consertar a cidade. Voltando para o Oswald, como a Lily pegou pesado demais com todos os capangas, não sobrou ninguém para entrar para a trupe deles. E nesse momento aqui, o Pinguim ele revela uma história íntima dele do passado para Lily. Isso quando o Pinguim era bem pequenininho. E de que assim como a Lily, ele sofria bullying e não gostavam dele só pela sua aparência. Contudo, teve um dia, no seu aniversário, onde todos os seus colegas de colégio se comportaram bem e se desculparam com ele. Foi um dia muito feliz. Até que depois ele aprendeu que a sua mãe havia pagado cada um deles para estarem ali e agirem daquela forma amigável. Foi daí que o Oswald aprendeu que cada pessoa, boa ou ruim, deve servir o seu propósito. E o dele é de ser admirado e respeitado. Se não essas duas coisas, então temido. E para provar isso, Oswald diz que tanto os vilões de Gotham como o próprio Batman nutrem algo por ele. E o Homem do Guarda-Chuva tirou tudo isso do Pinguim. E depois dessa historinha, a trupe ali do Oswald ganha um acréscimo do Elliot, que é um sobrinho de um dos capangas que eles tinham acabado de derrotar. O Oswald vê algo nesse jovem de pavio curto e inexperiente e fala em seguida que agora eles irão atrás de dinheiro. O trio vai até um banco e, de novo, o Oswald vai atrás de um ex-aliado dele dos seus tempos de magnata do crime. O Pinguim encontra com esse tal de Johan, com quem ele tinha fundos de investimento. E agora, ele só quer os seus 250 mil dólares e ir embora dali. Contudo, não tá fácil essa vida aqui do Oswald. O Johan diz que essa grana toda pertence agora ao Homem do Guarda-Chuva e que ele é leal a ele. O Pinguim instiga aquele Elliot a perder a calma e ele descarrega todas as 3 valiosas balas que eles tinham. E ele erra todas. Só que isso assusta o Johan e os seus capangas. E eles acham que ele é um doido varrido e que ele deve ter muitas outras balas também. Esse blefe do Oswald dá certo. E eles saem dali com um cartão contendo toda aquela grana dos investimentos. E quem obviamente não gosta disso é o tal do Homem do Guarda-Chuva, que despacha o pobre Johan por ter ajudado o Oswald. E aqui nós podemos ver a identidade desse vilão e como ele se parece. E se você achava que a identidade desse Homem do Guarda-Chuva tinha alguma reviravolta, mostrando que poderia ser algum vilão clássico ali do Batman, alguém também conhecido ali do universo do Batman,
Aí você pode ficar decepcionado porque não é nenhum desses, é um personagem inédito aqui que a história tá contando. Era realmente um cara qualquer que trabalhava pro Oswald e que traiu ele, mas que traiu de uma forma muito bem feita. Esse manda-chuva sabe o próximo passo do Oswald, que é de conseguir armas. E será com um grupo de mulheres comandada pela Freyda, e manda os seus capangas matarem todas elas. Só que antes disso, nós vemos o Pinguim falando com essa trupe, e novamente não dá certo. Ele tenta falar como antes, quando ele era chefe do crime, Gotham ainda tinha um controle. O Oswald deixa um celular como emergência, mas sai sem o apoio e as armas delas. Depois, na sarjeta, o Pinguim fica refletindo que o seu plano teria dado certo. E infelizmente, os capangas do Homem do Guarda-Chuva vão até a base da Freyda e assassinam quase todas elas. E eu disse quase porque a líder aí desse bando, a Freyda e outras duas só mulheres, sobrevivem. E agora elas querem vingança e elas acabam ligando então para o Pinguim. O Oswald encontra com elas e até oferece um abraço aqui para consolar a Freyda. Voltando para o Batman, ele conversa com a Montoya e após ficar sabendo dos ataques do Homem do Guarda-Chuva, o Batman junta as peças e conclui que o Pinguim voltou para Gotham. O Oswald liga para o Homem do Guarda-Chuva e, para incitar o ódio nele, desliga durante a ligação, deixando-o muito bravo. O que era um intuito do Pinguim. No caminho da sua trupe, o Batman encontra com Oswald. E aí, o que se segue é um esculacho do vilão. Basicamente, o mafioso explica que Gotham nunca foi sobre o Batman e que quem controlava a balança do caos na cidade era o próprio Pinguim. Era ele que fornecia os aparatos para os supervilões, como o Coringa, mas não o suficiente para que eles pudessem vencer o Batman. E no fim, o Oswald fala que vai devolver a Gotham que o Batman pensa que é dele. E o pior é que o Batman se manda depois dessa, ele não prende o Pinguim. Ele sai dizendo que essa noite em especial é a do Pinguim, mas que amanhã o vilão será dele. Meio que talvez provando o ponto ali do Pinguim, que na verdade o Batman sabe essa dura verdade. Agora o que resta é o ataque do Pinguim ao Clube Iceberg, onde está o Homem do Guarda-Chuva. O plano vai dando certo e a trupe do Oswald vai abrindo caminho para que ele finalmente chegue até o seu ex-aliado. O Pinguim chega com um discursinho, mas já recebe um tapa na cara, e não só isso, uma sequência de vários golpes na cara do Homem do Guarda-Chuva. Mas isso não afeta o Pinguim. Ele levanta e grita que o adversário não sabe o que é preciso para sobreviver. Ele termina dizendo que o Homem do Guarda-Chuva é só um homem, ao contrário dele, que nunca foi nada além de um pequeno e feio animal. Então ele pula e mata o seu rival ao morder a garganta do cara de forma bizarra. E depois a história vai terminando com Oswald 5 meses depois, como o novo chefão do crime, rodeado da sua trupe que o ajudou a chegar no topo novamente. O Pinguim depois até conversa com Batman, e novamente ele joga na cara do morcegão que é ele quem controla Gotham de verdade, e não o Batman, e que agora está rodeado de pessoas que realmente confiam nele. Parte 4, Dia Ruim do Sr. Frio. A história do Sr. Frio começa no passado, com ele e a Nora ainda viva. Só que a vida dos dois não está boa. Ela reclama como o Victor está comprometido só com o trabalho e negligencia todo o resto à sua volta, como amigos e a própria Nora. No presente é Natal em Gotham e está nevando bastante. A dupla dinâmica está combatendo o crime como de praxe. Enquanto eles vão até a Batcaverna e falam com Alfred depois, o assunto sobre criminosos conseguirem se redimir ou não entra na pauta. O Bruce lembra do Victor Freeze, e como esse homem de ciência teve um dia ruim quando seu coração foi partido. A origem que é mostrada aqui é aquele acidente que aparece no Batman série animada, quando a Nora fica naquele estado de criogenia e o Victor virou o Sr. Frio. E o Batman enfatiza, que ninguém sabe ao certo realmente o que aconteceu naquele dia. E atualmente a missão dele agora é tentar redimir o Victor Freeze. E para isso agora ele vai usar aquele disfarce dele de Fósforos Malone. Ele vai usando essa identidade até um bar e começa a perguntar entre os criminosos até chegar no plano mais recente do Sr. Frio. Ele inclusive agora está trabalhando com uma parceira chamada Glacial. Mas a história também não vai focar muito nela. O visual do Sr. Frio aqui veio direto da série animada. O Batman fala que veio ali não a negócios, e sim que é pessoal. O herói começa a lutar com o vilão e a sua parceira. Contudo, tudo para quando o Robin Dick Grayson chega ali e fala do nome da Nora. O Victor para na luta e decide escutar o que eles querem propor. O Batman mostra que eles prepararam um laboratório da LexCorp com tudo disponível para o Sr. Frio trabalhar na sua pesquisa
de cura da Nora. O Victor parece não crer, mas eles deixam então o vilão trabalhando sozinho. Em seguida, numa sequência de páginas, uma carta de despedida da Nora aparece em narração. Ela tenta dizer para o seu marido seguir a sua vida e ele focar no dom da sua inteligência. E aqui ela deixa muito claro que o casamento deles não ia bem e eles não estavam felizes. No meio disso, vemos o Victor testando a sua pesquisa e o Bruce e o Dick vestidos de Papai Noel e elfo combatendo o crime, enquanto estavam fazendo caridade. Só por esse Bruce Wayne e Papai Noel, ó, história 10 de 10. Mas ali nessa carta da Nora tem uma coisa bem importante pra gente saber, que as coisas realmente não estavam muito bem entre o Victor e a Nora quando ela adoeceu. E ela dizia a ele para ele aceitar a doença dela e seguir em frente, mas o Victor não quis isso. No presente, ele inesperadamente começa a destruir todo o laboratório que o Batman tinha preparado para ele. Depois, ao ver essa destruição, o Bruce fala para o Dick que ele tem um palpite e precisa verificar algo sobre o frio. Ele vai visitar um amigo da Nora e descobre que o Victor não deixou os amigos da Nora visitarem ela no final. Inclusive, ela tinha um testamento que nunca foi enviado. De volta à Batcaverna, o Bruce pede ao Alfred o traje solar para combater o Sr. Frio, e o Robin o convence a ir junto. O herói tinha colocado um rastreador no Sr. Frio, e isso os leva a esse navio abandonado onde o vilão está. Nós podemos então ver aqui esse traje solar irado do Batman, mas também essa nova armadura do Sr. Frio que ele acabou montando naquele laboratório que o Batman tinha preparado para ele. E aqui o Bruce, depois de ter feito toda essa investigação sobre o passado do Victor, ele começa a jogar na cara ali do vilão que ele não deixou, né, a sua esposa ter um final digno do que ela queria ter, e de que ele não respeitou a decisão dela. Durante a luta, o Batman até questiona se ele, durante esse tempo todo, de fato tentou curá-la e tirá-la do gelo. O Bruce até grita com o Sr. Frio falando que o pior dia da vida da Nora não foi quando ela descobriu a sua doença, e sim quando se casou com Victor. O Robin se junta na luta, e eles chegam até onde está a Nora, que também está ali naquele navio. O Dick tenta entender o Victor, mas este finalmente responde que gosta do jeito como as coisas estão agora, que ele e a Nora não brigam mais, pelos mais variados motivos que antes o faziam. Contudo, quando o Robin fala uma frase de que é só isso que o Victor consegue fazer com esse cérebro gigante, o Victor tem uma epifania, e lembra que a Nora havia lhe dito a mesma coisa no passado, quando eles estavam brigando. O lugar começa a desmoronar em detrimento da luta, e os heróis conseguem salvar a Nora. O Victor é derrotado pelo Batman, que por fim fala que este nunca quis dividir a Nora com o mundo, e que ele a colocou no gelo porque quis, e não foi por ela. E depois de toda essa confusão aí, a polícia então acaba prendendo o Sr. Frio, mas antes dele ser levado, ele revela algo para o Robin. Porque estava tendo toda uma conexão ali do Sr. Frio com o Robin, né? Que o Robin realmente queria ajudar essa pesquisa do Sr. Frio. E o que ele fala para o Robin é sobre um problema antigo que ele finalmente conseguiu resolver na sua pesquisa. Ele fala que ainda não consegue tirar a Nora do gelo, mas que fez outras descobertas. Mais tarde, o Dick envia uma mensagem ao Lucius, e que é sobre uma tecnologia do Sr. Frio, mas que não deve ser patenteada, e sim compartilhada com o mundo e para todos. Naquele Natal, enquanto vemos aqui o Bruce junto com o Dick, é anunciado esse método revolucionário de refrigeração, que fará com que todos os cantos do mundo consigam receber medicamentos, que antes não poderiam ser levados porque precisavam ser refrigerados todo o tempo. Ao ouvir isso, o Victor lembra das palavras da Nora, de compartilhar o seu dom. E terminamos vendo o Sr. Frio, aqui em Blackgate, fazendo esse anjo na neve. Parte 5, Dia Ruim da Mulher Gato. Iniciamos essa história da Selina com ela relembrando algo do passado, o certo item em específico que ela está atrás. Ela depois se une a uma passeata que está sendo feita na frente de um local que vai fazer leilões de vários tesouros. O item que ela quer é um broche que a mãe da Selina vendeu quando ela e sua irmã Meg eram pequenas. Era algo mega valioso, mas que foi vendido pela sua mãe por poucos dólares, devido ao desespero dela de ajudar as suas filhas. A Selina sai da manifestação e coloca sua roupa de mulher gato para iniciar a sua infiltração desse local. Ela incapacita guardas e vai passando pelos dutos de ventilação, até confirmar que o broche de fato está ali. Ele percorreu um longo caminho desde a venda da sua mãe. Agora ela sabe que ele vale centenas de dólares.
E bem, essa infiltração aí era só uma parte aí do plano da Selena para pegar esse broche. E para isso ela tem que trocar de roupa, então, né? Ela coloca um vestido ali parecendo que ela é uma das ricaças ali que vai comprar algo. Quem também está interessada no broche é essa senhora que parece saber como ele foi parar ali. A Selena, ao ouvir de outra pessoa a história do seu passado e sacrifício da sua mãe, acaba chorando. A mulher se apresenta como uma curadora do leilão. E a Selena parte então para iniciar o seu roubo. Na correria, ela vê o Bruce e, executando um plano onde ela se veste de garçonete e invade a sala onde estão as peças do leilão, ela consegue obter o broche. Ela causa toda essa confusão na sala e sai com ele. Mais tarde, o motivo da Selena pegar esse broche fica mais claro quando ela liga para sua irmã Meg. A sua irmã trabalha num caixa de supermercado e fica implícito que a Selena pretende usar a grana desse broche para ajudar ela. Mas na ligação, a Meg não dá muita atenção ao broche. E pior, depois, quando a Selena tenta vender aqui o seu broche com um facilitador, ela descobre que esse broche é falso. E é claro que a Selena ela fica toda alterada, já que era algo que tinha muito valor sentimental e que lembrava a mãe dela, que ela não quer acreditar que aquele broche tão valioso da mãe dela era também falso. Ela vai ter uma ponte para se livrar do broche. E ela tem um pensamento, né, que os ricos sempre continuam controlando quanto as coisas valem. Coisas podem mudar de mãos e proprietários, mas o sistema continua o mesmo. Contudo, depois em casa, esfriando a cabeça, a Selena percebe que alguém tomou a sua frente no roubo do broche. Ao lembrar de algo que aquela senhora lá, curadora do leilão, falou, a Selena percebe que ela também era uma ladra, uma muito boa. A mulher gato pesquisa a curadoria oficial daquele leilão e vê que aquela senhora não está lá. Assim, a Selena começa a rondar a cidade em lugares dos quais essa ladra poderia também querer roubar a mais. Mas quem aparece primeiro para falar com a Selena é o Batman. Ele revela que vem investigando as ações da saladra e reunindo evidências para prender ela. O herói pede para Selena aguentar uns dias e que eles vão conseguir prender a saladra. Os dois começam um papinho ali e acabam se beijando, mas a Selena ignora o aviso dele, mesmo com o Bruce falando que a saladra é muito perigosa. E depois o Batman até fala, né, com tanto tempo aí, né, conhecendo e sabendo como a mulher gato age, que ele precisa respeitar também as decisões dela e por isso ele decide não interferir nesse plano da Selena. E o que a mulher gato acaba decidindo fazer é uma aproximação direta com essa outra ladra. E quando uma luta entre elas começa, a Selena se surpreende com as habilidades dela. Mesmo tendo uma idade avançada, a ladra se mostra bem habilidosa. Ela pergunta para a Selena se saber que o broche ser falso tornou ele menos significativo ou bonito. Isso pega a mulher gato de surpresa, e a ladra então ganha vantagem na luta. Ela desfere um golpe na cabeça da Selena, e a derrota. Antes de ir embora, ela diz para a Selena não tratar ela como adversária, e sim que elas estão do mesmo lado. O Batman, então, que tinha respeitado a decisão da Selena, aparece ali e ajuda ela a se recuperar. Depois deles trocarem umas palavras, a Selena diz a ele que precisa esclarecer algumas coisas com a irmã dela. Ela caminha pela rua e, enquanto conversa com a Meg, ela sorri, enquanto coloca o broche falso da sua mãe, mas refletindo que o que realmente importa era só a lembrança dela e a sua irmã. Parte 6. Dia ruim do Cara de Barro. O Cara de Barro em questão que acompanhamos nessa história é o ator Basil Karlo. Ele está em Los Angeles e tentando conseguir um grande papel num filme. Ironicamente, o nome que ele está usando na cidade é Clay, que no original se traduz como barro. Atualmente, ele ganha vida como um garçom e tem um trio de amigos que realmente o apoiam e gostam dele. Um deles, o Corey, é um ator aspirante e os dois vão fazer um teste aí para o mesmo papel. No caminho, o Basil faz todo um discurso sobre o peso dramático dessa personagem que eles vão fazer na audição. E daí a história então corta para toda uma página com o Cara de Barro fazendo a sua cena e realmente se dedicando no drama. Contudo, a responsável pela audição do papel diz que ele precisa dar uma animada, que esse filme que ele está fazendo a audição é uma história de amor. O Basil perde a calma, dizendo que ela não entende nada sobre o papel, e até dá um socão aqui na mesa, o que acaba com as suas chances de conseguir o papel. E uma coisa que vai rolar bastante aqui nessa história é o Cara de Barro perdendo a paciência. E a gente vê que quando o humor dele muda bastante, ele começa a não controlar mais a aparência dele e ele voltando para aquela aparência monstruosa que a gente sabe do vilão Cara de Barro.
Ele depois se encontra com aquele amigo Corey e desabafa sobre ninguém mais ter a visão artística que ele tem. O negócio desanda quando o seu parça diz que ele conseguiu o papel da audição de antes. Enquanto o jovem revela que talvez tenha passado no papel, graças ao que o Basil tinha dito antes lá no caminho, ele não vê que atrás dele, o cara de barro está se transformando na aparência do Corey. E sem dizer nada, ele mata o seu melhor amigo para assumir o seu lugar no filme. E sabem qual filme que é? A Piada Mortal. Isso mesmo, o papel lá do filme é do Coringa comediante direto da HQ clássica do Batman. Olha essa metalinguagem aqui. E de novo, o Basil Karlo, quando ele tá fazendo a sua primeira cena, ele começa a colocar toda aquela carga dramática que ele acha que o papel precisa. Mas o diretor do filme não fica nada satisfeito. Ele quer mais otimismo ali no personagem. Ele quer que o Basil deixe tudo mais mastigado na sua interpretação para os espectadores. E aí rola toda uma treta ali nas gravações, né? E depois, quando ele tá lá no seu trailer, né, o cara de barro, ele começa a perder de novo lá a sua paciência. Isso se intensifica quando a agente do Corey fala que o diretor o demitiu do filme. Ela briga com ele, dizendo que ela nunca mais vai conseguir um emprego e é tudo culpa dele. Só que ela não sabe com quem ela realmente está falando. E no fim, para piorar, ela diz que ele não parece entender qual que é o seu lugar. Isso é o bastante para novamente o cara de barro começar a sua matança. E não para só com essa gente. Ele volta para o set de filmagem e vai matando toda a galera da produção, até chegar, claro, no diretor do filme. O Basil, antes de matá-lo, diz para ele que ele não valoriza a arte e que ele não tem a visão artística dele. E a escalada, então, de cargos aí na indústria do cinema do vilão continua. E agora, usando a aparência do diretor, ele vai até o manda-chuva do estúdio do filme da Piada Mortal que eles estavam gravando e tenta, então, vender um filme novo, totalmente diferente e com a visão dele. Ou seja, ele abandonou o filme que eles estavam gravando. Esse dono do estúdio fica confuso e não compra essa ideia. Inclusive, ele pergunta se o diretor não quer assumir o filme do Fantasma Cinzento que eles vão produzir. Olha essa referência aqui do Batman série animada. E ele ainda fala, né, que filmes são meramente investimentos e lixos perfumados. E ao ouvir isso, o que o Basil Karlo faz também? É mais uma aí que vai rodar na mão do vilão. E através dessas matanças, o vilão chega então nesse cargo de chefe de estúdio magnata. Ele resolve então dar uma festa para todos os grandes figurões da cidade e da indústria. E ainda adiciona na lista aqueles dois amigos do restaurante. A história então já corta para essa festa. E na aparência do Clay, ele recepciona os seus amigos e diz que agora ele trabalha para esse chefe do estúdio. No meio da multidão dos convidados, o Basil Karlo nota o Bruce Wayne ali, que tá todo empolgado pela produção do Fantasma Cinzento. Mas aí mais tarde vem um grande ponto de virada na história. O vilão decide contar a sós com aqueles seus dois amigos a verdade sobre quem ele é, achando que, como agora ele tem vários contatos, ele é assistente de um chefão de estúdio, isso vai comprar a simpatia deles. Contudo, quando eles se dão conta que o Basil é o vilão cara de barro, eles entram em pânico. O Basil tenta silenciá-los, mas eles expõem a identidade do vilão para a festa inteira. E muito confuso, este começa a ficar agitado e perde controle sobre a sua aparência, voltando àquela forma monstruosa do vilão. E como a gente tinha visto antes o Bruce ali na festa, né? A história revela que sim, o Batman estava então investigando o cara de barro há bastante tempo. E estava ali na surdina para ver se realmente o Basil Karlo ia tentar uma vida honesta ali de ator, ia tentar conseguir um papel e tentar ter uma vida normal longe do crime. Enquanto o cara de barro tenta fugir, gritando que essa era a vez dele, e também tentando justificar as mortes que ele cometeu, o Batman o encontra. O herói fala que o Basil não tem justificativas, ele matou 9 pessoas. O vilão inicia uma luta e diz que ele é todo mundo e que pode ser qualquer um. Mas para isso, o Batman responde que isso significa então que o cara de barro não é ninguém. E usando o gadget que vai destruindo o corpo do vilão até sobrar quase nada, o Batman consegue capturá-lo. A história depois encerra dentro do asilo Arkham, com um cara de barro recitando o roteiro daquela audição do início da história e que era do filme da Piada Mortal. Resta pouco do corpo do vilão, mas enquanto ele vai falando essas falas, ele se lembra das pessoas que ele matou para tentar conseguir essa visão artística dele num filme. E aí terminamos vendo o corpo do cara de barro simulando essas pessoas e elas todas olhando para ele. Parte 7, Dia Ruim, do Ra's al Ghul. A HQ do Ra's começa com ele lembrando de quando era pequeno, há mais de 700 anos atrás,
O seu vilarejo foi atacado e destruído. O garoto tentou escapar e só conseguindo sobreviver quando um grupo de lobos o salvaram do seu atacante. Essa lembrança veio quando agora, no presente, o Raz revive do Poço de Lázaro. Ele depois contempla como o mundo foi mudando para pior ao longo da sua vivência, enquanto ele vê a extinção de várias espécies e vegetações. E uma dessas espécies é a do lobo que o tinha salvado no passado. Um dos últimos dele, e que era um fiel companheiro do Raz, está morrendo. E quando ele se despede do seu glorioso lobo, isso parece lembrá-lo de que o mundo está aos poucos morrendo. O líder da liga começa então a bolar um plano em prática, e nas páginas seguintes nós vemos o Raz atacando o iate de um poderoso empresário, perto de Gotham. O Raz mata ele e o seu filho, que seria o herdeiro da empresa, e em seguida ele tenta encobrir ao máximo que esse ataque ao iate foi orquestrado, parecendo que foi um acidente. E esse alvo aí, que é um grande empresário, vai ter um motivo lá pra frente. Contudo, o Batman ele estranha essa morte. Até porque esse não foi o único grande magnata a morrer nas últimas semanas. Tiveram outros 2 grandes empresários que foram mortos, e todas essas empresas aí das pessoas que morreram envolviam combustíveis, petróleo, elementos que impactam em muito o mundo. O Bruce fala com Damian, que é o Robin aqui dessa história, e que há um padrão se seguindo nesses ataques aos grandes magnatas. O Batman vai até os destroços do iate, e depois, analisando os relatórios da morte do ricaço, ele chega à conclusão que ele foi assassinado antes da explosão do veículo. E para entender mais sobre essa família, Bruce vai visitar a filha do magnata que ainda resta viva dessa família. E conforme vai conversando com ela, ele percebe que as intenções dela são de melhorar o planeta e mudar totalmente os rumos da empresa para algo mais consciente. Ah, e ela menciona que tem uma amiga chamada Talia al Ghul, que a aconselhou muito bem. Olha aí o planinho do Raz em movimento. Mas sabendo que o Batman vai estar então na cola deles, o Raz decide então tomar uma ação bem drástica para impedir o herói. No Batmóvel, o Bruce fala com o Damian, que está na Batcaverna, sobre o que ele descobriu. De que essas 3 famílias mortas, em todas elas, os novos sucessores planejam mudar a direção das empresas para algo menos danoso ao planeta. O herói acha que o Raz fará isso com todas as grandes empresas, matando a direção atual de todas elas. E aí a gente está falando de um número grande de famílias. Mas nesse momento o Raz surpreende o Damian lá na Batcaverna. O avô do Robin diz que é hora dele voltar para casa e que isso não é um pedido. O Robin tenta lutar contra o Raz e os seus ninjas, mas o vilão o detém e revela que, embora ele tenha um grande respeito pelo Batman, ele está do lado errado nessa questão. E que ao levar o garoto, o Bruce virá atrás dele. E dito e feito, horas depois, o Batman invade o covil do Raz, gritando pelo seu filho, e batendo em muitos capangas do vilão. Mas o Raz faz o Bruce parar quando ele aponta uma espada então pro Damian no pescoço do garoto, e grita que ele está disposto a tudo, pois uma vida não vale o mesmo que o futuro de toda a humanidade, segundo ele. O Batman acaba se rendendo, e enquanto o Raz se aproxima dele, o vilão compara como Bruce começou essa cruzada dele ao ver os seus pais mortos, e é parecido com a jornada do Raz, que vê o planeta se deteriorando ao longo dos anos, e que os responsáveis por isso saem impunes, sempre. Ele confessa que o seu plano é sim substituir os donos das principais empresas do mundo, e que isso levou muito tempo e preparo. O Raz tenta fazer o Bruce entender, só que o Batman fica repetindo, né, que ele vai prender o Raz e que ele não pode matar ninguém. O vilão, então, vendo que vai ser impossível convencer o Bruce, acerta o Batman fatalmente com a sua espada. O Damian corre até o seu pai, que faz ele prometer que ele não vai atrás de vingança e que ele não vai matar ninguém. O Robin concorda, chorando, enquanto seu pai acaba morrendo mesmo. Essa parte aí também é bem chocante. O Raz diz até pro seu neto que ele não teria matado ele, né? O Damian chega a acertar o seu avô e até veste o capuz do Batman. Ele diz que vai honrar a promessa do seu pai. Nas páginas seguintes, é mostrado que o Raz seguiu em frente então com seu plano e, de fato, matou o resto dos empresários que precisava para salvar o mundo, segundo ele. São mais de 30, e todos esses assassinatos o Raz fez parecendo que fossem acidentes. E depois tem a reviravolta, que o Raz deixa o Damian reviver o Batman no seu Poço de Lázaro. Contudo, aí já se passaram mais de 3 meses, e o Robin confirma ao Bruce que todos aqueles alvos do Raz foram mortos. E como não podia deixar de ser, é claro que tem que ter uma luta de espadas numa história de Batman e Ra's al Ghul.
Enquanto os dois lutam, o Ra's confessa que do jeito que tá agora, o Batman é uma força imparável e que ele esperava isso. O Bruce, embora ainda esteja com muita raiva por ter falhado, ele pretende capturar o Ra's para ele ser julgado pela justiça. E sabendo disso, o Ra's decide então uma outra alternativa. Ele se joga aqui desse penhasco para uma morte certa. E é o que acontece. Só que dessa vez, um longo tempo se passa até o Ra's ser ressuscitado. 2 anos. A Talia desperta o seu pai e diz que tudo aconteceu de acordo com o plano deles. Ela recepciona o Ra's com um filhote daquele lobo que estava em extinção. E aí, nesse finalzinho, a história, ao mostrar esse lobo, sugere que a natureza voltou a melhorar devido ao plano do Ra's. E enquanto o Ra's ouve da Talia que o Batman ainda continua decidido a querer pará-lo. Mas o vilão olha aqui toda essa natureza e quer que o seu plano foi para o melhor. Parte 8, Dia Ruim do Bane. Nessa última HQ, então, da saga Dia Ruim, encontramos o Bane um tanto diferente. Ele ganha vida agora como um lutador de wrestler profissional, enfrentando inclusive aqui um adversário vestido de Batman. A torcida gosta dele, inclusive ele até dá o seu golpe aqui, assinatura, quebrando o Batman. Mas aí é tudo de mentirinha, né? Depois do seu show, ele retorna para sua mansão. Ele vive sozinho e parece ter construído toda uma reputação fora de Gotham. Mas vemos aqui na sua sala que ele tem emoldurado o jornal de Gotham quando ele derrotou o Batman no passado. Mas nessa noite, um jovem aparece ali e mostra para o Bane que ele tem uma amostra do veneno. O garoto tá ali porque ele diz que descobriu uma grande propriedade lá, uma espécie de fazenda que tá fabricando novas amostras do veneno. O jovem levou essa amostra pro Bane, pois ele ouviu rumores de toda a origem lá do Bane em Santa Prisca, os experimentos, a luta com Batman, e que ele foi uma das únicas cobaias a sobreviver a essa substância. E o jovem também achava que o Bane iria pagar uma grana alta ali pelo veneno. Em resposta, o vilão pega esse veneno e joga esse frasco na sua lareira. Ele agarra o garoto e diz para ele levá-lo até essa casa, que está produzindo o veneno. O garoto ele fica chocado ao descobrir que esse Bane é o Bane realmente de verdade. E enquanto o vilão se afasta dele, ele diz em tom de mistério que ele não só quebrou o Batman no passado, mas sim o matou. Daí a história volta no tempo para começar a explicar esse mistério. O Batman está localizando os soros do veneno em Gotham. O herói dá de cara com o Bane, que diz a ele que ele não está ali para um confronto com o herói. O vilão está numa missão para destruir todos os últimos requisitos do veneno, aonde quer que esteja, até em Gotham. E nesse encontro aí dos dois, nessa história aí do passado, rola algo inusitado. O Bane ele propõe uma parceria com o Batman, para os dois irem atrás então desse último resquício aí do veneno e destruírem esse local. No presente, o garoto que tá junto com o Bane e viajando com ele agora, duvida que o Batman iria se aliar com Bane, mas este garante que de fato isso aconteceu. Até porque ele diz que o Batman no passado se viciou nessa substância. E o Bane jogou com essa carta aí para conseguir com que o Batman se aliasse a ele. Então o Bane continua contando que ele e o Batman viajaram o mundo destruindo vários locais que produziam veneno. Até que chega a última missão deles, que ocorre em Blackgate. Só que aí nós temos um vilão do Bane e não do Batman, chamado Rancor, que está utilizando uma alta dose do veneno, assim como o próprio Bane. A peculiaridade é que se esse Rancor aí encosta em você, você fica infectado por uma dose do veneno. E esse vilão infectou vários prisioneiros do Blackgate. A luta chega até o terraço da prisão, e o plano do vilão é usar os sistemas de gás da prisão para liberar o veneno em Gotham. O Batman se agarra no vilão para dar tempo do Bane ativar uma armadilha de explosão, mas como o herói está agarrado aqui no vilão, ele está sendo infectado pelo veneno e não consegue se soltar. Ele grita para o Bane ativar o aparelho, e assim o vilão faz. Ele pula do terraço e deixa o Batman para uma morte certa. E nós vemos aqui a explosão que foi realmente bem grande. Aí fica a dúvida, né, se realmente o Batman aí morreu de fato, mas é o que o Bane conta. O vilão diz que o Batman então morreu salvando toda a cidade. A história volta para o presente, e o Bane e o garoto localizam o local que está produzindo o veneno. E o vilão fala que vai começar a sua infiltração à noite. O Bane diz que continuou a sua caçada atrás do veneno para honrar o legado e o sacrifício do Batman. Infelizmente, eles são descobertos e capturados pela operação que está na casa. O Bane acorda e alguns capangas ali começam a bater nele.
o chamando de fraco, e que ele não é mais o Bane aquele do passado. Eles mencionam que tem um chefe ali, e que este conhece o Bane. Depois de apanhar bastante e ficar sendo insultado, isso motiva o Bane, e ele volta ativa e derrota todos esses capangas. Ele sai andando pela residência até chegar num grande laboratório. E, para surpresa do Bane, quem está conectado ao veneno e fazendo mais amostras dele é o Dr. Randolph Porter, que é o criador do próprio veneno e que achávamos que tinha morrido lá na HQ clássica do Batman, né, da saga Veneno. Ele revela que forjou a sua morte usando a substância do veneno e que agora ele está fazendo mais, pois ele descobriu que está morrendo. E como esse doutor tá morrendo, ele queria reencontrar o Bane, né? Porque faz parte do seu legado, e agora ele tá nessa fase da vida dele que ele tá refletindo sobre o passado, então ele queria reencontrar o Bane. E até juntar forças com o ex-vilão, ou vilão no caso. E a gente também vê que o doutor tá usando aquele garoto que estava com o Bane como cobaia para o seu último experimento do veneno. Ele tenta até convencer o Bane a voltar a usar a substância, para que ele tenha a sua antiga força de volta. Mas este se nega, e uma luta se inicia. O Dr. Porter, por estar cheio de veneno, derrota o Bane. E claro, tem que usar aquele golpe para quebrar as costas do Bane. Que história do Bane tem que ter esse golpe. O doutor finaliza sua última versão do veneno e a oferece ao garoto, prometendo que ele vai se tornar a melhor versão dele. Contudo, o Bane, que ainda está escutando isso, ele grita para o jovem não fazer isso. Que o veneno é só um outro tipo de prisão, dizendo que era isso que o veneno fazia com ele. O jovem decide ouvir o Bane e se recusa a usar o veneno. E numa outra reviravolta, o Bane aparece recuperado da coluna e derrota o doutor, dizendo que se o Batman aprendeu a se recuperar dessa lesão, ele também pode. Então, os dois usam o veneno que estava sendo produzido para botar fogo em todo o laboratório e aquela residência. O garoto e o Bane sobrevivem, e dias depois, numa reportagem, é dito que o Bane agora está sendo chamado de herói por ter detido essa operação de veneno. Mas bem no finalzinho então aí da HQ, alguém misterioso vai visitar o Bane no hospital. Ah, bem, a gente meio que sabe já quem é, né? E é o Batman. Ele está vivo e se revela para o Bane. O herói diz que estava a caminho de deter o doutor, mas que o Bane chegou antes dele. Os dois concordam que agora não deve ter restado mais nenhum resquício do veneno. E quando o Batman decide se despedir do vilão, o Bane desabafa sobre o dia em que ele quebrou o herói, de que depois daquilo, nada que ele pudesse fazer poderia se equiparar a esse feito. De uma forma bem irônica, o Bane acha que ele também acabou sendo quebrado. Ele termina falando que talvez teria sido melhor se ele tivesse morrido naquele dia em Blackgate, junto com o Batman. Ao ouvir isso, o Bruce sai das sombras e fica cara a cara com o Bane. Ele fala para o Bane que ele precisa agora achar uma nova razão para viver, assim como ele o fez no passado. No final da história, nós vemos que o Bane vendeu a sua mansão e decide agora treinar aquele garoto de antes, passar os seus conhecimentos a ele. E enquanto ele vai embora dessa sua antiga vida, ele conta que viveu boa parte da sua vida na escuridão, mas que agora ele vai viver na luz. E galera, essas então foram essas histórias dessa antologia aí, né, dessa saga de Um Dia Ruim. E agora eu quero saber de vocês aí, qual dessas histórias aí da piada mortal de cada um desses vilões, qual delas vocês preferiram? Deixa aqui nos comentários então o que vocês acharam de cada uma dessas histórias, fala a sua preferida, qual que você menos gostou, deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para receber atualizações aqui do canal. E se quiser apoiar ainda mais aqui a Batcaverna, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo, no Padrim e também no Seja Membro aqui do YouTube. Tem recompensas bem legais lá e o link dos projetos você encontra aqui na descrição. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.